Na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando para você tudo sobre o setor da construção, novidades e tendências do mercado. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão e estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Tânia da Logger Imobiliária de Bento Gonçalves e Renan da Futura Luz, também de Bento Gonçalves. E para iniciarmos então, Tânia... Pode ser? Nos conte um pouquinho quem é a Tânia, como é que tu foi parar nesse ramo de imobiliário. Certo, boa noite a todos, boa noite William, Giovanna, Renan, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E vamos lá então, falando um pouquinho da minha trajetória no mercado imobiliário, se deu no final do ano de 2015, início do ano de 2016. Depois de uma pausa no meu profissional, devido à maternidade, uma opção minha, né, eu me vi pronta para voltar ao mercado de trabalho e desde muito jovem trabalhava com vendas. Né, iniciei, a minha primeira experiência foi no jornal local de Bento Gonçalves, no semanário, vendendo assinatura de jornal. E então... eu acredito que é algo que já está na veia, né? A questão de humanas, de relacionamento, de atendimento, né? E sempre tive uma curiosidade, né, por esse mercado, né, o imobiliário. Primeiro porque nós temos aí o produto de maior valor agregado hoje no mercado, né? Então, consequentemente, a gente tem aí uma remuneração de acordo, né? Exatamente. E segundo, na época, então, como eu estava já um ano com os meus filhos, na época a Maria tinha 1 ano, o Theo tinha 3, o principal motivo, né, que me motivou a entrar nesse mercado, sinceramente, foi a flexibilidade de carga horária. Né, porque o corretor, ele faz a sua carga horária, né? Então, na época, eu estava dividida entre dar conta da minha função enquanto mãe, né? Mas também senti a necessidade de voltar, né, para o mercado. Então, foi por isso que eu ingressei, né, como corretora. Na época, eu trabalhava meio turno em uma imobiliária local. E confesso que nas primeiras negociações eu já me vi encantada pelo processo, pela trajetória de compra de um imóvel, né? Estando do outro lado, enquanto, né, já tinha experiências exato, como cliente, tanto positivas como negativas, né? Agora, estando do outro lado, tendo acesso a histórias, a famílias, né? Toda essa parte para mim foi... Logo no início eu já tinha certeza que nasci para isso, digamos assim, né?
Nesse lado da corretagem, né, Tânia, pela questão imobiliário, tu realiza o sonho da casa da pessoa, né? Sim. Então, isso eu acredito que é o que está nos passando agora, essa sensação, esse prazer de realizar o sonho dessa pessoa. Sim. Eu vejo na imobiliária também, né? As pessoas chegam, elas querem ter a própria casa, elas querem ter o espaço delas. E o realizar isso é um feito, né? É algo prazeroso para quem faz. É extremamente gratificante, né? Porque tem clientes, assim, que vêm aí. Eu digo que cada negociação é diferente. Tu aprende algo, tu tem um desafio novo. Então, quando tu consegue ser efetiva naquela negociação, encontrar o imóvel ideal, viabilizar a proposta, fechar aquela venda, é muito gratificante, assim. Então, isso vale mais do que... Claro que, né? Vale. Não sejamos, né? A gente trabalha pela questão exatamente financeira, mas eu me sinto realizada nessa função. E depois, até nós comentamos, nós falamos numa outra entrevista, mesmo da minha profissão, né? Tu não vende o imóvel e tu sai da vida do cliente, né? Tu fica na vida do cliente por muito tempo. Qualquer coisa vai lembrar de ti, seja positivo ou seja negativo, né? Exatamente, porque é um momento marcante, importante na vida daquela família, seja a aquisição de um imóvel para moradia ou até mesmo um investimento, porque aquela pessoa, ela vai lembrar de ti como alguém que intermediou um bom negócio ou não, né? Então, realmente, como o William disse, é um feito, né, na vida. E vamos passar a bola agora para conhecer um pouquinho do Renan, da Futura Luz. Então, Renan, quem é o Renan? Como é que ele chegou no setor da construção? Boa noite a todo mundo aqui. Boa noite. Então, gente, né, eu sou vendedor desde os meus 18 anos, quando eu saí do quartel. Passei por algumas empresas, né, até chegar a uma empresa que eu trabalhei 5 anos nela de venda. E daí eu não quis mais ser vendedor dessa empresa. E aí fui procurar alguma coisa que eu pudesse vender. E aí eu fui fazer uma fábrica de iluminação. E essa fábrica deu errado. Acabei quebrando com uma dívida gigantesca, que não podia nem contar para meus pais que eu tinha essa dívida, né? Essa dívida se tornou em mais de 100 mil e eu não tinha o dinheiro para pagar. E aí eu fui de volta, na época de vendedor, eu fui de volta aos fornecedores e contei a verdade, que eu tinha quebrado e que eu podia pegar uma peça de cada para ser vendedor. E foi o que eu fiz. No ramo de iluminação. No ramo de iluminação, porque eu estava montando uma fábrica de iluminação, né? E aí, como eu quebrei e não tinha mais dinheiro, para vocês terem uma noção, eu devia em todos os postos de gasolina da cidade. Eu não tinha posto de gasolina que eu não devia. Tem posto que até hoje não abre conta para mim, né? Mas tá tudo certo, paguei todas as contas, tudo certinho, né? A Futura Luz é o mesmo nome da mesma empresa que ela quebrou. Eu paguei todas as dívidas em 2 anos e meio, com venda, né? E aí, no primeiro ano, eu fiquei na garagem de casa. Comecei na garagem da casa do meu pai, com o carro da minha mãe, porque eu não tinha nem carro, quebrei, perdi carro, perdi tudo. Na época, tinham lançado o Corolla, e tinha o Corolla do ano, eu tive que vender para pagar as contas, e nem chegou, nem arrancou, né, para tapar o buraco. E a Futura Luz iniciou na garagem da casa do meu pai, né? E aí o carro da minha mãe. E daí em diante eu fui progredindo. E aí nesse 1 ano eu consegui montar a sala que eu tô até hoje, né? Na esquina, ali em Bento Gonçalves, no Olavo Bilac. Eu tô até aí hoje, eu cheguei em algumas empresas que eu conhecia e contei a verdade para as pessoas e elas me cederam o material, que é a chapa de MDF, os estoques, os balcões. Aquele balcão cinza que está na Futura Luz lá foi porque eu fiz uma venda, uma indicação de móveis para uma empresa. E eles me deram um balcão do teu atendimento. Sim, do meu atendimento. Para as mesas, que hoje já não existem mais, que eu já doei, elas também foram assim. As primeiras mesas begezinhas, né? Também foram através de venda. Parceria, indicação. E aí eu ganhei as mesas, porque eu não tinha nem mesa para startar o negócio. Foi difícil. Quantos anos tem a Futura Luz? Hoje a Futura Luz está com 8 anos de mercado, né? Eu também já atuo com construção civil, né? Tenho uma outra empresa, né? A Vínia também, que tenho mais 4 sócios também nela. E a Futura Luz é o meu sonho. Eu adoro vender iluminação, né? Eu adoro fazer uma casa, iluminar uma casa.
E eu estou cada vez me aprofundando mais nesse segmento, né? Então, eu estou cada vez mais nas empresas, nas indústrias, olhando o que o pessoal faz, qual que é por que dessa iluminação, por que utilizar essa distância, por que utilizar os 5 watts, por que 2.000 lumens, por que 1.000 lumens, por que 1.600. Tudo isso influencia, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, por Puxa favor. o microfone. Tu já trabalhava no segmento de iluminação antes de iniciar esse projeto que deu errado? Nunca trabalhei com iluminação, nunca trabalhei com construção civil. Eu fui vendedor de pizza. Na verdade, eu fazia pizza. Quando eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego meu da minha vida, quando saí do quartel, né? Eu fui na Dom Rafael e eles falaram para mim, ser vendedor de pizza, eu tinha que aprender a fazer pizza. Aí eles me botaram no setor fazer pizza. Mas nos primeiros 2 meses eu já estava comandando 5 pessoas. Naquela mesa eu já comandava a mesa. E aí eu falei pro cara, eu não vim para fazer pizza, eu vim para ser vendedor. E aí depois de 3 meses ele me botou para venda. E aí quando ele me botou para venda, ele viu que aquele setor parou de fabricar a quantidade de pizza que a gente fabricava. E aí ele me puxou de novo para a empresa. Mano, falou, eu preciso de ti aqui na empresa, eu queria que tu continuasse comandando a equipe aqui e tal. Eu falei, mano, se tu me deixar aqui, eu vou embora, não fico, quero ser vendedor. E aí foi que começou, daí eu pedi as contas, porque ele não me deu oportunidade de ser vendedor. E aí minha mãe viu uma oportunidade de vender frango. Verdade. E tá na veia, né? Frango no jornal, né? E aí... Como no jornal? Minha mãe viu... Anúncio no jornal. Isso, anúncio no jornal, né? Frango no jornal. Isso, procura-se vendedor para vender congelados. E aí fui vender congelado. Nossa, peguei uma empresa quebrada. Os caras não entregavam produto, eu sofri muito, né? E aí depois de 8 meses, o Andrei, que me conhecia das vendas, me indicou para a Menon. E na Menon tinha já representante em Bento Gonçalves, uma empresa muito séria, muito bom de trabalhar. E aí acho que em 4 meses eu virei a meta que eles queriam, sabe? Os caras me adoravam. E aí então eu trabalhei 1 ano com essas na Menon. E aí me surgiu um rapaz que me ofertou. Realmente, ele ganhava muito de comissão. Ele falou, eu não quero mais viajar, eu viajo o estado todo. Eu gostaria de passar a pasta para alguém e rachar. Se eu ganho 20, é 10 cada um. Se eu ganho 30, é 15 cada um. Dividir. Só que eu não trabalho mais. Eu falei, top, né? Eu já ganhava um salário acima de 5 mil na época. Ele me ofertou 1.500. E eu aceitei. Depois de 6 meses, ele falou, meu filho quer estudar medicina. Eu não consigo... não consigo me separar da pasta, eu consigo tirar um salário de tanto. Aí eu... na época foi, o cara me tirou de um salário altíssimo que eu ganhava, né? Para ganhar 1.500 pila, me ofertou menos que eu ganhava antes. Falei, fiquei sem chão, voltei para casa, né? Contei a verdade. E aí me surgiu uma vaga na Marco Polo, lá em Caxias. E aí fui para lá. E lá eu conheci um engenheiro. E aí eu desisti da Marco Polo para tentar o meu produto, fabricar o meu produto. E aí o engenheiro errou o projeto. E eu não tinha mais dinheiro para colocar, já tinha vendido carro, já tinha pegado dinheiro emprestado na época, fiz financiamento e o dinheiro que eu tinha guardado já tinha se ido para manter a empresa nos 8 meses. E aí que eu quebrei a primeira empresa, com uma dívida de mais de 100 mil. Renan, e falando um pouquinho da Futura Luz, vocês atendem em algum lugar específico? Vocês têm limite? Em que cidades vocês atendem hoje? Não, hoje a gente atende o estado todo, né? Já foi feita a venda para Minas Gerais, para São Paulo. Hoje mesmo eu conheci um rapaz no final de semana em Bento, ele já me contatou para fazer uma loja em Porto Alegre e o apartamento em Porto Alegre. Então, a gente atende muito o litoral. Claro que a cidade, Bento é o que mais atendo, né? Porque a loja fica em Bento Gonçalves. Mas Garibaldi, Barbosa, Farroupilha é muito tranquilo. Até Porto Alegre é muito tranquilo de nós atender, né? E qual o tamanho da estrutura da Futura Luz hoje? De pessoas? De pessoas. Hoje a equipe está aumentando, né? Então nós já estamos lá em 8 pessoas. E 8, nós vamos estar, até o final do ano, acho que a gente vai estar em 10 pessoas lá, né, na Futura Luz. Pela gestão de pessoas que tu comentou nas pizzas, né? Deve estar bombando, galera. Não é fácil. É um desafio sempre, né? Beleza. Outra pergunta quanto à questão de iluminação, né? Hoje você trabalha com iluminação decorativa, iluminação técnica, iluminação para residência, iluminação para indústria. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho do que vocês entregam hoje. Certo. Então, a Futura Luz é muito conhecida por iluminação, porque é onde que ela nasceu, né? Ela nasceu mesmo da iluminação, porque na época eu não tinha dinheiro para botar material elétrico, né? Então,
hoje a gente pode fazer qualquer coisa com iluminação, né? Então a gente está aberto às tendências, né? A gente, sempre que tem tendência, sou eu que olho a tendência e passo para as meninas a explicação. Eu acompanho muitas obras na rua, então é difícil eu não saber como fazer a instalação, eu não entender, é difícil eu olhar para o produto e ver se não está bem instalado, sabe? Então a gente consegue qualificar os profissionais também. Hoje na iluminação a gente consegue fazer sala comercial, pavilhão, o que vocês imaginar com iluminação é possível ser feito. Vocês atendem todas as áreas? Todas as áreas. E falando em instalação, vocês fazem a instalação também? Ou como é que funciona? Eu quero, sei lá, fazer a iluminação do ambiente da minha casa. Tu faz a instalação ou tu me indica? Não, normalmente a gente pega projetos, né, e torna em realidade. E aí a gente pega o eletricista e faz algumas perguntas. Se ele não souber responder, né, a gente vê se ele é aberto a aprender isso, que a gente quer que ele aprenda, né? Porque daí ele se torna um novo profissional também que a gente possa indicar. Senão a gente te dá uma lista de eletricistas aí, 3, 4, e tu fica bem à vontade em decidir quem mais tu tem um achego, com quem mais tu tem essa conversa, né? Essa proximidade. Porque é uma pessoa dentro da tua casa, então tem que ter uma proximidade, né? Tu tem que sentir uma confiança nisso, né? E a loja faz do projeto também ou só atende mediante projeto? Não, a gente atende mediante projeto e também a gente vai até o local do cliente, né? Entender o que ele está mesmo, a necessidade dele, porque simplesmente é fácil. Eu quero uma lâmpada, mas para que tu quer uma lâmpada? O que tu vai fazer com ela? Aonde tu vai usar ela? Vou usar uma lâmpada no quarto. Tá, mas qual que é o tamanho do teu quarto? Qual é a luz que tu mais gosta? Vocês dão todo esse suporte para o cliente. Isso. O leigo, digamos, que vai sem nada ali. Exatamente, sabe? Então a gente consegue tirar todas essas dúvidas, consegue fazer a visitação no local, consegue ir lá e entender o que está acontecendo no projeto e entender mesmo a obra, né? No geral. Quer perguntar? Posso? Puxa aí. Bom, gostaria de compartilhar a minha experiência, porque eu já fui cliente do Renan, né, na Futura Luz, e na época realmente eu me senti realmente em casa ali, porque a questão de obra é aquela coisa, falta isso, sobra aquilo, e aí vê errado, e aí, né, então eu lembro que na época eu ligava para as gurias lá, né, que me atendiam. Elas vinham com as caixinhas lá do que estava faltando, aí sobrava, levava para lá, aí no final acerta tudo junto. Enfim, então foi realmente, Renan, né, que bom que eu tenho essa oportunidade de compartilhar contigo. Sim. Foi um diferencial bem importante para mim na época, né, porque realmente é aquela coisa de tu se sentir à vontade de ter, né, essa liberdade, né, de troca, de pagamento, de tudo mais. Então, com certeza... A gente sabe que obra é muito disso, né? Então, vai itens, volta itens, vai itens, e falta, e termina, e não terminou, e falta mais um pouco, e tem... Exatamente. Então, esses inconvenientes, eu digo, numa obra, né? É um facilitador, né? Eles têm um facilitador que é trazer isso para a ponta para o cliente, né? Porque tu também tá dentro, né, da mesma forma que a Tânia, tu complementa o sonho, né? Ela realizou o sonho do imóvel e tu vai... tá ali dentro depois na obra, né? Sabe que acontece muito assim, ó, a Tânia pegou com nós, teve esse feedback dela, que ela gostou muito, sabe? Mas tudo isso também teve importância do eletricista. Se pegar um eletricista que fez uma semana de Senai lá, um mês de Senai, e o cara vem lá na loja, sou eletricista. Tá, mas o que tu faz? Não, eu fiz Senai. Cara, não é eletricista. A gente te aconselha a trabalhar com um outro pelo menos um ano para entender. E acontece muito. Então, não adianta tu comprar o melhor material e botar um eletricista que não entende nada. Ele vai estragar, ele vai quebrar, e depois ele diz que não foi. E assim, ó, erros inaceitáveis que acontecem em obra, sabe? E a gente, às vezes, não tem como falar para o cliente, porque foi ele que escolheu o eletricista por preço. Ele não pegou um profissional realmente qualificado para instalar o produto. Não adianta comprar uma luminária de R$1.000 e pegar um eletricista que vai cobrar R$50. Cara, esse profissional, no mínimo, vai cobrar 200 pila para instalar essa luminária de R$1.000 aí. Porque ele vai medir, vai botar os aparelhos certinhos. Então, ele não vai no olho. É aqui. O barato sai caro. O barato sai caro. Sim, tu estraga o produto. Na verdade, tu desvaloriza o produto, né? Exatamente. Desvaloriza o projeto, né? Da pessoa que fez aí e o produto, né? Exatamente. Falando um pouquinho da questão de qualificação, evolução, né? Eu vou passar uma pergunta para a Tânia. E aí, Tânia, tu começaste em 2015, né? Isso.
O que evoluiu a Tânia? O que tu percebeu de evolução, de tendência de mercado? O que tu vê hoje que tu não via antes ou tu aprendeu com o passar desse tempo? E também, se isso envolve um pouquinho do produto que tu trabalha. Se tu tem algum direcionamento hoje para produto, que talvez, hoje eu trabalho mais para uma linha de investidor, uma linha Minha Casa Minha Vida, que depois a gente vai te fazer algumas perguntas também sobre isso. Se esse passar do tempo fez tu ter uma percepção diferente desse tipo de mercado. Sim, sem dúvida. Então, quando eu iniciei no mercado imobiliário, o produto que eu trabalhava era um produto de entrada, né? O popular Minha Casa Minha Vida. Então, o primeiro imóvel, que existe um processo, né, de compra. Eu lembro que na época... como funciona, né? O empreendimento é lançado, aí tu faz as reservas, né? E aí só depois de um percentual de venda já realizado, isso que a Caixa viabiliza de fato o empreendimento. Então eu lembro que eu trabalhei uns 3 ou 4 meses sem nenhuma venda, só com reserva, sabe? E aquela coisa, né? O corretor ele não recebe remuneração, né? Então, eu só tinha um sonho. E as reservas, né? Mas era assim. Então, colocava o carro, o celular, pagava o TTI, que na época, né, fazia estágio, enfim, e corria. Mas mesmo assim, eu tinha certeza que aquilo ali era para mim, né? Então, depois de 4 meses que eu assinei ali os meus contratinhos. Primeiros contratos. Enfim, então essa foi a minha primeira experiência, que foi uma escola extraordinária. Eu aprendi muito sobre financiamento habitacional, sobre até mesmo empreendimentos na planta, que é algo que eu me identifico muito. Eu gosto muito de trabalhar imóveis na planta, né? Por esse start que eu tive no mercado. Depois, com o passar aí do tempo, eu migrei, né? Eu saí dessa imobiliária, fui para uma outra, aí com foco mais no médio e alto padrão. Certo. E aí eu confesso para vocês que, na época, eu tinha 9 vendas pendentes nessa primeira imobiliária do Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. E aí eu entrei nessa segunda imobiliária e no primeiro mês eu fiz 2 vendas. E eu ganhei mais do que todos aqueles meses que eu trabalhei vendendo o Minha Casa Minha Vida. Que são outros valores, né? Sim, sim. Público, e daí eu disse, não, peraí, né? Eu acho que é esse aqui o caminho. Então, eu voltei muito mais, né, o meu foco para o médio e alto padrão, que é o meu nicho, né? A minha persona hoje é esse. Então, casas e apartamentos de médio e alto padrão, condomínios, né? Uma região específica também da cidade. Então, quando se fala em apartamentos, a gente tem um foco maior na região mais central, né? Não que eu não atenda o cliente que está comprando o primeiro imóvel, que está daqui a pouco tem uma limitação ali na questão, né, do valor de investimento, eu atendo. Mas aí como funciona? Eu acredito que a gente tem que ter um foco, né? Tem que ter um foco num produto para se especializar, né? Porque senão tu vai abraçar tudo e tu não consegue fazer nada com efetividade, né? São muitas opções, né? Muitas. Quantos imóveis, empreendimentos tem acontecendo a todo dia, né? Então tu não vai saber tudo de todos. Exatamente. Né? E muitas vezes o cliente chega para mim, nem ele sabe o que ele quer e o que ele consegue comprar naquele momento. Então, o papel do corretor vai muito além de pegar, ir lá e mostrar o imóvel. Ele tem que entender o cliente, entender a necessidade, entender o poder aquisitivo, né, desse cliente. Até para te não frustrar ele, né? Exatamente. Ele consegue um pagamento de comprar um imóvel de 500 mil e tu tá lá mostrando um de 1 milhão. Aí depois tu não volta. Não, pode ser um processo extremamente frustrante e desgastante, né? Então, com o passar dos anos, a minha experiência, né, as vivências que eu tive nas negociações, o meu intuito é justamente esse, é otimizar, né, a trajetória de compra, sendo o mais efetiva possível, tentando entender o meu cliente e acompanhar esse processo, que pode ser rápido ou pode levar meses, né, até ele encontrar o imóvel ideal, dentro da proposta ideal, né? Que se encaixe no perfil dele. Hoje, Tânia, tu atende mais Bento Gonçalves ou que mercado tu está atendendo? Sim, o meu foco principal é Bento Gonçalves, mas, como eu disse, não que eu não vá atender clientes, digamos, na região, né? Por exemplo, eu tive uma negociação na época da pandemia, né? Que eu acredito que foi um marco transformador, assim, em todos os segmentos, né?
E não diferente disso no mercado imobiliário. Na época, eu atendi um desembargador do Pará, né? E a negociação toda de forma online, digital. Ele me procurou porque ele estava se aposentando, agora me fugiu a palavra, quando ele... encerrando as atividades na área dele lá. E ele queria vir para o Sul para buscar mais qualidade de vida, enfim. E ele considerava, então, toda a Serra Gaúcha e Gramado, né? E ele me elegeu enquanto corretora dele. Então, nós conversávamos muito, né? Ele me ligava, às vezes, 11 horas da noite, por causa da diferença de fuso horário e tal. E aí ele me mandava, olha, Tânia, tu tem esse imóvel aqui? Aí me mandava Caxias, Gramado, e aí entra a questão de parcerias, né? Então, claro que eu não tinha toda essa carteira de imóveis, né? Então, como é que foi o processo dele? Na época, ele me mandou o empreendimento de Caxias, né? Eu entrei em contato com essa construtora, levantei tabela, andamento da obra, fui visitar, né? Conheci obras que eles já tinham. Na época ele não tinha como vir para cá, realmente, então era tudo online, né? Em função da pandemia. E entramos numa negociação. Lembro que na época o prédio estava em construção, ele não conhecia nem a redondeza, né? Então, a gente foi lá com um drone, fez um drone da vizinhança, do apartamento, mandou para ele, e foi assim que ele conheceu o imóvel dele, né? Fez proposta e em uma semana ele fez o pagamento, né, à vista do imóvel de quase 2 milhões na época. Então, assim... sem conhecer o imóvel fisicamente. Sem conhecer, sim. Só depois que a gente passou aquele período de... Isolamento. De isolamento, que ele veio para cá. Ele amou, tá morando, tá super feliz, né? E foi bem legal essa experiência, né? E aí entra a questão da transformação do mercado, né? Que eu vejo que é de forma constante e muito acelerada, né? Então... A pergunta que tu me fez, Giovana, qual que era? As tendências. Não, você atende toda a região. Sim, foco em Bento Gonçalves, mas sim, a gente atende toda a região da Serra. Tu fala no atendimento em prospecção de clientes, porque de negócios provavelmente tem imóveis... Litoral, sim. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tudo exatamente. mais. Pessoal, vamos entrar no um pause aí para os nossos apoiadores. Um minutinho e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Reforçando então o nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Vamos retornar falando um pouquinho agora com o Renan, na questão de mercado, tendências, o que a Futura Luz está trazendo de novidades, Renan, para ofertar aí para os seus clientes? Então, o mercado de iluminação ele muda muito rápido. Normalmente ele está mudando agora a cada 4 meses, ele já muda, né? Então é difícil acompanhar a tendência, sabe? Eu mesmo que tô à frente disso, muitas vezes eu esbaro porque os fornecedores tá ainda na China, já estão mandando, estamos lançando esse produto. E nem chegou ainda, vai chegar aqui 30 dias ou 60 dias. E os caras já estão lançando o produto, né? Então, às vezes eles não têm nem para ofertar, ou trazem tipo 500 peças. Daí se tu não comprar a peça,
tu já não tem mais a peça. Aí só no próximo aqui, 3 meses de novo para chegar, né? Então, lançamentos, né? Hoje, se tu pegar tendências, né? Eu gosto muito de peça para trocar lâmpada, mas hoje tem bastante peça que está vindo pronta já do fornecedor, né? Com foco, ela vem com fluxo luminoso, então a mesma peça tu pega ela de 3.000K, 4.000K, né? Isso é a iluminação, que é a mais amarela, ou é a luz dia, que é 4.000, ou 6.000, que é a luz fria mesmo, né? E também disso, tu tem a potência, né? Que de 3 watts, que tem 1.000 lumens, aí tu tem ali 4 watts, que tem 1.600, ou 5 watts, que tem 2.000 lumens. Então, cada produto tá chegando, cada fornecedor, então depende do fornecedor mesmo, né? Tu falou um negócio que me deixou curioso. Por que tu gosta de vender luminária que tem que trocar lâmpada? Que dê para trocar lâmpada? Porque os fornecedores, eles seguram 2 anos em linha. 2 anos depois, eles tiram de linha. É difícil eles manterem a linha. E assim, e também há outro problema, né? Aí, se a luminária durar 2 anos, na hora de tu botar ela nova, a de LED, que não for uma lâmpada, ela oscila muito. O que é? A tonalidade de cor muda muito. Então, tu vai ter um problema na frente, né? Por exemplo, aquelas plaquinhas de LED que tu coloca numa sala, numa cozinha, num banheiro. Placa LED, isso mesmo, né? Como é que isso não troca a lâmpada? Você joga fora a placa. Sim, essa joga fora a placa, mas daí é o seguinte, existe Romalux também, né? Romalux, ela só troca a placa, né? Não troca o contexto todo, mas também o valor é outro. Você tem que cuidar toda questão de furação, tá botando a luminária embutida, estragou, aí tu tem que... Mas esse também não é o problema, sabe? Porque assim, um fornecedor tem o corte de 28, outro de 29, né? Só que beleza, o fornecedor ele vai continuar trazendo a de 28, mas tu botou 10 placas em sequenciais, vamos dizer que elas duraram 2 anos. Tu tem que trocar 2, essas 2 vão ficar mais fortes. Vai ter que trocar todas. Isso. Elas. Então tu imagina nesses minis, as peças menores, né? Que é o que os dot line que estão trazendo agora, né? Isso aí já aconteceu no mercado, né? Ele já veio em outras tendências e a hora que der manutenção, tu fica na mão, né? Tu vai ter que trocar e vai ficar mais forte, né? O que falando um pouquinho da questão de decorativa na parte de mobiliário, né? Tem a fita de LED e agora está se usando neon. Sim. Então, o neon, existe vários tipos, né, de fita LED. Existe fita LED normal, fita LED Cobb e também tem a neon agora, né? Depende do modelo que tu vai utilizar. Se for iluminação, aí tu vai usar uma fita LED. Daí a fita LED tem desde 4,8, que antigamente, até 2 anos atrás, só existia 4,8, 7,2 e 14,4. E todos os LED eram o mesmo, que eram 50-50 ou 35-28, né? Essa é uma parte mais técnica. Há 2 anos para cá, eles já vêm lançando fita LED D9, D12, D16, D18, D20, 23 e até 25 watts, com fluxo luminoso alto. Hoje, né, o que está se lançando? Hoje já tem um lançamento que faz 1 mês atrás, que lançaram 2 aí, 20 watts, 2.280 lumens, 16 watts, 2.200 lumens, não muda nada, porque é 80 lumens, então ela não perde. O que o cliente economiza? Ele economiza na potência, na fonte, na colocação, né? E também no consumo de luz. Mas a neon, por exemplo, tu usa... Porque a neon, eu percebo que ela não... Se tu for colocar ela em efeito mais decorativo, tu não te marca tanto os pontos do LED, né? Sim, porque ela tem uma grossura, ela é mais espessa, né? Então, só ela é mais decorativa, ela isso, não não, tanto, ela não é feita para iluminação, ela é decorativa, né? Uma cidade que usa muito é Gramado, né? Então, se tu olhar os restaurantes lá, eles só usam fita neon externo. Bento e cidades próximas ainda não investem tanto, né? Acredito que o Vale se tornará um espelho futuramente, Vale, São Pedro, né? Em Bento Gonçalves. Maravilha. Tem comentário aqui, posso ler? Pode. Do Jeter. Espera que agora... o Renan foi perito agora com um comentário, aquele de antes. Muitas pessoas gastam muito dinheiro com o imóvel e material de alto padrão e muitas das vezes querem economizar não contratando uma mão de obra qualificada.
Abraço a todos. É complicado, essa mão de obra, assim, a gente tenta qualificar, né? Hoje a gente já está com uma equipe de uns... Vocês dão um treinamento? Sim, a gente dá o treinamento. Quando chega peça nova, quando chega produto novo, a gente tem uns 15 eletricistas que já são peritos em muitas coisas lá dentro da loja. Que, tipo, hoje em iluminação, né? Que a gente consegue mesmo direcionar ali, vai ser de 15 a 20. E tem pessoas que são peritos em algum detalhe, sabe? Que realmente tenha calma. O eletricista de obra é um eletricista. O eletricista que faz acabamento é outro, é o cara da paciência, que ele vai... Não existe dificuldade. Ah, não tem como fazer. Não, ele consegue fazer. Porque até a gente já comentou em outros momentos. Antigamente, para colocar uma iluminação era o plafond, era ali um bico de luz, né? Então o eletricista ele não precisava se especializar. Hoje, um eletricista bom, ele tem que evoluir muito junto com toda essa evolução de produto, de projeto, Sim. né? Não, hoje eletricista para nós a gente chama assim, eletricista de quê? De obra? Ou tu é de bruto, né? Isso, ou é de iluminação. O eletricista de iluminação, o cara tem que ser bom. Literalmente não é mais ele não é mais eletricista, ele já passou dessa fase. Literalmente ele tem a paciência no cliente e ele não vai quebrar a casa toda do cliente, porque senão ele termina a casa do cliente, ele fura móvel, ele não, literalmente ele termina o gesso e o cliente tem que fazer tudo gesso novo. Então a nossa preocupação com o cliente é que ele não gaste mais dinheiro, ele já está pegando um produto bom, então ele tem que pegar um profissional bom para diminuir os custos dele. Esse treinamento que vocês passam para o eletricista, ele é passado para parceiros, trabalhando com parceiros, por exemplo, de especificadores, arquiteto, design, nessa linha, vocês passam isso também ou é outro tipo de Não, a gente passa a informação de produto para eles, né? Porque eles não querem muito ter uma especificação de como é soldado. Como é que vai ser isso. Mas eu quero mas tu tem a parceria e tu busca esse é um parceiro teu. Se tem algum arquiteto ouvindo, ele pode entrar em contato com o Renan da Futura Luz e o Renan vai dar todo o suporte que ele precisa. Exatamente. Então, o eletricista, claro, o arquiteto ele tem que querer aprender, o eletricista que ele está indicando tem que querer aprender, porque não adianta ter o melhor produto, né? E não conseguir instalar. Exato, né? Literalmente, o produto tem que saber instalar. Então, hoje tem produtos muito complexos. Eu penso que ele tem que entender um pouquinho da parte de mobília, né? Do projeto de móveis, um pouquinho de construção civil também, né? Questão de gesso, de parede. Então, acaba sendo um conjunto, né? O que pode ser feito ou não para não ter que arrebentar o apartamento inteiro do cliente, né? Então, o que acontece, né? Tem eletricista que vai chegar e vai meter a furadeira na parede de azar, né? Do que vai acontecer. O cliente que realmente chame alguém para consertar. E tem o eletricista que ele... Não tinha outro jeito. Não existe outro jeito. Tem que tirar metade do teu gesto para botar uma coisinha. Sim, então, esse é eletricista. Ele não é eletricista de iluminação. Não é o cara que ele vai olhar para o projeto todo e vai falar, vou demorar umas 2 horas, mas vai passar, vai acontecer. Sim. Ele vai ter paciência. Vou te dizer, tu vai pegar um gesso inteiro e os caras vão lá, fazem mini pontinhos. Aí tu me pergunta como é que eles fizeram. Olha, muita paciência, calma. Porque não tem, sabe? É com paciência. Sim, porque tem que pescar o fio, tu tem que... Meu Deus. Posso fazer uma pergunta? Hoje, um eletricista, ele cobra por serviço, por hora? Me veio essa curiosidade, tu sabe me dizer, Renan? Então, né? Cada eletricista tem uma forma de cobrar. Depende o que ele vai fazer, né? Então, se é um produto... se é uma coisa mais específica... Tem eletricistas que vão, realmente, eles são bons e eles cobram mesmo, mas eles realmente são bons, tá? Eles não, literalmente, eles botam aquele preço, é porque eles não... Eles entregam o que eles prometem. E tipo, tu não vai ver eles falando assim, tá difícil, está ruim, tá entendendo? Sim. Não vai ver eles falar. Para cada solução não, do problema. Tu vai dar para eles um produto e realmente vai acontecer. E assim, o que é o mais legal? Esse eletricista... A gente faz um monte de obra, né? Tu chega na obra, quando tu vê as coisas jogadas do eletricista, mas tudo jogado assim no chão, espalhado, o cara abriu todas as sacolas possíveis, botou todo o material no chão e fala assim, não sei aonde pegar. Porque o material vai todo separado, né? Com um nomezinho. Com um nomezinho. E aí, e o eletricista bom mesmo, ele pega uma cobertinha, bota o material dele no chão. Por quê? Para não picar o piso do cliente,
para não ficar botando em cima de balcão, de mesa do cliente. Tu não vai ver o cara botando os pés 40 em cima da mesa, como acontece. Ou botando uma escada lá de metal que não tem as borrachas embaixo. Então, e quando terminou a obra, ele não para às 6 da tarde e fala assim, tô indo embora. Ele para às 5h30, passa a vassoura, o aspirador na casa. Mesmo que o cliente não vá na casa, quando ele chega lá, a casa está limpa. Então, esse é um eletricista de iluminação. E esse é o eletricista que a gente indica nas obras. A gente quer esse tipo de profissional. Não quer literalmente um profissional que chega lá, espalha tudo, deixa as ferramentas lá, não sabe o que aconteceu na obra. É que entrega junto com o produto, né? Exatamente. Se ele pegar um produto bom e o eletricista ruim, pode gerar um problema, né? Exato. Então, o produto ruim, né? Hoje, graças a Deus, depois de 8 anos, assim, eu já vi muito teste de iluminação, muito teste de produto. Então, quando eles vêm... tô vendendo um copo de água. Tá, mas cadê o copo de água? Deixa eu dar uma olhada nesse copo aí. Não tenho junto. Então, a gente não compra, tá entendendo? Quando tu trouxer ele junto, a gente faz um teste na loja, a gente vai começar a adquirir o produto. Mas primeiro a gente faz um teste. Ver se realmente tá vendendo preço ou tá vendendo um produto entrega, bom. Né? Isso. Entrega o que Exato. Então, o mercado de iluminação, né? Tem produtos... O que mais acontece é em refletor e placa LED, né? Isso acontece, fato. Hoje tem o Jefferson lá fazendo as compras da Futura Luz. E aí o Jefferson fala, esse que preço que barato. Jefferson, esse aí, o refletor não é de 100, ele é de 70. Mas como tu sabe? Não, já conversei com a empresa, eles mesmos falam. O refletor não mede 100. Então, mas de 50 deles não, é 30 watts. O de 30 é de 20. O de 20 é de 10. E o de 10 não entrega 6 watts. Então, a gente não compra esse tipo de produto, né? Mesmo a placa LED também. Tu pega uma placa LED boa. Vamos lá. Uma placa LED boa tem 1.900 lumens. Pega uma paralela 1.680. Cara, numa placa LED, numa iluminação, num quarto ou numa cozinha, muda tudo. Então, tu vai ter que botar duas. E também, ela não é só isso. O cobre interno, porque todo LED, né? Ele tem que ter um fio de cobre interligando. Ele aquece, e quando ele aquece, ele perde fluxo luminoso. Então, se o material não for bom, em 3 meses tu perdeu a peça, na verdade. Ela vai ter um fluxo luminoso muito baixo. Ela arrancou com 1.680 fluxo luminoso, em 3 meses está com 1.200, 1.300. Pode medir, a gente tem um aparelho lá, a gente mede. Uma curiosidade minha, pode ser? Hoje tu disse que vem muito produto da China. Ele tem representante, tem vendedor, tem amostra para te fazer esses testes? Ou é a nível produto nacional que tu está falando? Nacional tem poucas empresas mesmo, né? Então, hoje tu vai trabalhar com produto nacional, quem? Save, né? E o Osram, que tem produto nacional. Mas os componentes são todos importados, né? Mas montagens são essas duas empresas. E muitas ainda estão trazendo quase tudo pronto, né? Porque vale mais a pena trazer pronto. Hoje, do teu negócio, 90% vem de fora. Eu acredito até no mais, 95%. Renan, tu atende que público também? Tu se encaixa mais no da Tânia? Médio, alto padrão? Ou tu atende... Hoje a gente não tem público, porque é loja, né? Então a gente tem que perguntar o que tu tá fazendo, né? Então, quero uma lâmpada. Eu quero iluminar um apartamento. Mas qual apartamento? Então, isso. Orçamento também. Conforme o orçamento, né? E também a gente tem que entender quanto o cliente quer gastar, né? Não adianta a gente estar querendo vender uma luminária explicando, fazendo todo o contexto, explicando o porquê daquela luminária, e o cliente, não, eu quero botar placa LED. Cara, tá bom, a gente vai vender o que tu quer, né? Mas não vai ficar bom. Sim, vocês mostram isso pro cliente. Exatamente. Nós estávamos falando de tendência, né? Onde chegamos nesse assunto. E aí eu quero trazer a mesma pergunta das tendências para a Tânia. O que, Tânia, tu tem visto que mudou na questão de evolução, né? Até talvez na pandemia tenha sentido alguma coisa diferente, do exemplo de diminuir o tamanho de peça, aumentar imóveis. Então, tu vê alguma tendência acontecendo no mercado de Bento? Sim. Tu diz com relação aos imóveis. A procura. Exato. Tanto a procura quanto ao tipo de produto entregue ou lançado, né? Tu comentaste que tu trabalha bastante com lançamentos. Sim. O pessoal tem lançado o quê? Tem lançado imóveis maiores, imóveis menores, imóveis para investidores. Tu tem, o que tu percebe de evolução nesse negócio, nesse formato? Mais uma vez, eu vejo que o nosso mercado, o nosso segmento, ele vai variando, né? E isso acontece de forma contínua.
Então, há pouco tempo atrás, nós tínhamos, então, falando de apartamento, um apartamento com a sacada integrada, né? A parte gourmet toda, né? Interna, enfim. Com a pandemia veio aquela necessidade, né, da família ter um espaço aberto, poder ter, né, porque se ficou muito em casa, né? E não tinha espaço para nada. Exatamente, exatamente. Então, com isso veio a questão do home office também, que hoje é uma necessidade assim muito grande, né, no que diz respeito ao mercado. E também essa questão da área aberta. Então, muitas famílias migraram do apartamento para casa. Então, hoje, em Bento Gonçalves, a gente tem uma demanda muito grande para casas, né? Continua essa demanda. Cresceu também o mercado que diz respeito a condomínios fechados, porque aquela família que morava num apartamento